comentar um pouco da ideia aqui desse bate-papo aqui com vocês, dessa palestra que eu costumo ter aqui. Eu vou contar um pouco de mim também aqui nos próximos slides, mas a grande ideia é que a gente consiga entender como que a gente consegue mudar um pouco do racional que até o momento vocês tiveram na profissão de vocês, né? Então, acho que foi uma graduação, né, uma formação ali muito intensiva em vocês adquirirem um conhecimento muito prático ali do negócio de vocês, mas como que a gente consegue dar esse próximo passo, que é transformar todo esse conhecimento, então mudar o modelo de vocês venderem horas desse conhecimento para usar esse conhecimento para criar negócios que sejam escaláveis, negócios que não dependam 100% de vocês, criar empresas que possam gerar renda e gerar patrimônio para vocês, além da própria prática. E eu brinco que a ideia aqui não é vocês largarem a prática do que vocês já gostam de fazer, mas e sim criar uma estrutura onde vocês conseguem ter escolha, consigam praticar de fato a profissão de vocês, que vocês se formaram, mas não ser obrigados a fazer isso, ter essa opcionalidade também de ter negócios que geram caixa para vocês além da prática, tá bom? Então, só para me apresentar rapidinho, um pouco do meu histórico, meu começo de carreira, sou formado em administração, tenho muitos profissionais liberais na minha família, então o meu lugar de fala não é direto, é indireto, né, para falar um pouco sobre o que vocês passam aqui, mas eu sou um administrador que lida muito com profissionais liberais, então eu acabo conhecendo bastante das dores e dos problemas do dia a dia, tá? Comecei minha carreira, na verdade, com venture capital, né, com investimentos, olhando para empresas, startups e investindo. Hoje eu faço isso como pessoa física, então eu sou investidor anjo de algumas dezenas de empresas aí, mas comecei, de fato, minha carreira olhando para essas oportunidades, e aí logo na sequência eu já consegui montar o meu primeiro unicórnio, que foi na QMC, que é uma empresa de infraestrutura em telecom. Eu fui um dos founding teams, ou seja, uma das primeiras pessoas a entrar nessa empresa, e eu saio de lá quando a gente tinha levantado mais de 100 milhões de dólares numa captação, já tinha expandido para diversos países, e eu tive o primeiro gosto do que era empreender, de estar na frente do cliente, vendo os problemas de fato que a gente estava resolvendo. Decidi sair do Brasil em 2016 para fazer um MBA fora. Queria muito ir para os Estados Unidos e muito ir para a Califórnia, ali no Vale do Silício, e fui para UC Berkeley, na Haas School of Business, né, que é a escola de negócios lá de UC Berkeley, que hoje é o principal MBA do mundo em montagem de novas empresas. Então, as principais startups saem lá, e a maior quantidade de startups no mundo hoje sai de UC Berkeley, na Califórnia. Empreendi logo na sequência, montei a Efice, que foi uma plataforma de crédito entre empresas, muito focada em pequeno e médio varejista, que chamava Efice. Vendi essa empresa em 2021, e aí eu voltei para o mercado, quis dar uma descansada ali de empreender, empreendi na pandemia, né? Então uma relação super complicada ali de fazer os pratinhos rodarem na pandemia, quis dar uma descansada um pouco do empreendedorismo, e aí foquei muito a minha carreira em trabalhar tanto como CEO, quanto General Manager de algumas operações de fintech e de marketplaces aqui no Brasil e fora do Brasil também. E aí, ao mesmo tempo, fui convidado, mais ou menos 2 anos e meio atrás, para criar e coordenar o programa de MBA da Link School of Business, basicamente ensinar empreendedorismo para quem já tem alguma formação, que não necessariamente é uma formação em negócios, né, em administração, mas que pudesse trazer isso para o mundo de negócios. Sou hoje professor do G4 Educação também, então continuo ajudando muito o empreendedorismo local, e no começo desse ano lancei a Mauna, junto do Rodrigo Maroja. Aqui está um pouco dos nossos perfis aí de Instagram e LinkedIn, caso vocês queiram adicionar, o perfil da Mauna também. O Rodrigo Maroja, ele é um dos fundadores da Daqui. Quem é de São Paulo talvez já tenha utilizado a Daqui, é um aplicativo de entrega, e é um dos poucos unicórnios brasileiros que a gente tem. O Rodrigo também é professor lá do G4, já foi professor da Link também, e a gente se juntou porque a gente entendeu que o empreendedorismo hoje, infelizmente, é uma coisa que machuca muito, né? Parece que nossa, você vai empreender, que difícil, né? E a gente acredita que existem formas muito mais tranquilas de você fazer essa jornada, né? De virar, de fato, empreendedor, de criar negócios que são escaláveis. Então, a gente criou a Mauna no começo desse ano para ter um programa que ajudasse as pessoas a fazer essa transição dos seus mercados atuais. Pode ser um CLT, pode ser um
um profissional liberal, pode ser qualquer tipo de profissional que deseja criar um negócio e que quer fazer isso dentro de um ecossistema e de um programa que ajude a fazer um novo negócio sem ter que largar o que a pessoa já tem hoje. Então, fazer essa transição entre o que ela já faz e um negócio de escala, um negócio grande aqui para poder ter um patrimônio e uma renda mais sustentável, né? A gente acabou saindo bastante na mídia, então saímos na capa da Exame, saímos em outros portais na internet, porque tanto eu quanto o Rodrigo, a gente está há bastante tempo mexendo com educação empreendedora, então acho que chamou bastante atenção que a gente estava se mexendo para abrir uma empresa para focar nessa parte de ajudar as pessoas a montarem seus negócios, até para quem não tem a menor ideia do que quer fazer, a Mauna ajuda no processo inteiro da ideação, montagem do negócio, validação, prototipação, sociedade, time e também no final tem investimento. Então a gente tem no final do programa um Pitch Day, que é apresentar a empresa para investidores reais. A gente já tem 5 fundos de Venture Capital fechados com a gente para olhar para essas empresas que vão ser formadas, e a gente também tem o nosso próprio fundo, que eu brinco que é a parte egoísta aqui do negócio, que é poder a gente também investir nesses negócios que são formados aqui pela Mauna, tá bom? E essas são algumas empresas aí que a gente já trabalhou, que a gente já impactou, advisor, faz investimento, então acho que até desatualizado esse slide aqui, mas são algumas empresas que tanto eu e o Rodrigo conseguimos impactar aí na nossa carreira, tá? Então vamos lá, eu queria comentar um pouco sobre como fazer essa transposição, né, entre conhecimento para você criar um negócio escalável. E acho que a parte mais importante para a gente começar aqui é no conceito do que eu chamo de contexto, tá? O que é contexto? Bom, empreender nada mais é do que a relação entre esses dois verbos aqui, identificar e explorar. Então, para você ter um negócio, você precisa identificar alguma oportunidade que tem no mercado e você precisa ser capaz de criar uma estrutura que vai explorar essa oportunidade. Então, não adianta nada você identificar. Quantas vezes a gente já viu empresas que, identificaram uma dor gigantesca de mercado e não conseguem explorar, e o contrário também. Algumas empresas que têm uma capacidade de execução incrível, mas estão trabalhando numa dor que não é tão grande, né? Então, é a relação entre essas duas variáveis. Você precisa saber identificar as oportunidades, mas você precisa ser capaz de monetizar ou criar um negócio, né? E quando a gente pensa em oportunidades, eu sempre gosto de fazer essa pergunta, se as pessoas entendem que as oportunidades já existem e a gente só precisa encontrar, ou se a gente é capaz de criar essas oportunidades, né? Então, saindo desse ar de provocação, tem uma teoria que eu gosto muito, que é a teoria de destruição criativa, que é uma teoria do Schumpeter. Schumpeter é um cientista político econômico, né? Pela foto vocês podem ver que é de bastante tempo, né? Que ele não está vivo agora, né? Mas ele fala de uma coisa que para mim transcende o tempo dele, né? Que é a questão de destruição criativa. Qual que é esse conceito na prática? O mundo todo dia está se destruindo. Isso significa que o mundo está mudando. Algumas coisas que existiam não existem mais. E na medida que o mundo vai se transformando num mundo novo, porque coisas são destruídas e coisas estão sendo criadas, aí que as oportunidades começam a aparecer. E o empreendedor, ele consegue identificar que isso está acontecendo e ele consegue se posicionar um pouco no futuro. Então ele fala assim, dado que o mundo está caminhando para esse local, eu gostaria de estar nesse local para meio que ser aquela onda que vai te levar e que vai te empurrar, e você tá ali na prancha pronto para surfar essa próxima onda. E o Schumpeter, ele identifica que as 3 maiores esferas, né, em que as mudanças acontecem, elas podem vir de um ponto de vista político, regulatório, social e demográfico e tecnológico. Vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Questão de mudanças de políticas ou regulatórias. Não sei se vocês sabem, mas o Nubank nasceu de uma mudança regulatória no mercado brasileiro. Então, o Banco Central facilitou com que novas instituições financeiras fossem montadas com uma estrutura que chamava SCD, para quem tem mais curiosidade. E o Nubank foi uma das primeiras empresas a utilizar essa estrutura para montar um banco. Ele demorou para ser um banco, de fato, o Nubank, né? Ele ficou por muito tempo com essa licença temporária, com essa estrutura temporária que permitiu. Então, ele viu uma facilitação
estava acontecendo na regulação brasileira. O Banco Central é pioneiro em diversas mudanças aqui no mundo inteiro, o Pix, por exemplo, né? E ele se posicionou dessa forma. Mesma coisa, por exemplo, a Coinbase, que aproveitou todas as mudanças de regulação e políticas nos Estados Unidos para conseguir crescer a venda de cripto. E um outro exemplo que eu gosto de dar é a Tesla. Muita gente não sabe, mas os carros elétricos não eram uma novidade tão grande. É uma tecnologia que já vinha sendo trabalhada há muito tempo. O que tornou a Tesla viável no começo da história da Tesla foi que, como ela produzia carros elétricos e as outras montadoras não produziam, ela gerava créditos de produção. E aí esses créditos ela vendia para as concorrentes dela. Então, muitas das outras montadoras financiaram a Tesla porque eles eram obrigados a comprar esses créditos de produção mais econômica que a Tesla fazia, porque ela estava produzindo um motor que ia poluir muito menos. Então, ela aproveitou essa mudança. Então, assim, é muito engraçado, porque a gente vai estudando, eu vou mostrar alguns outros cases aqui, muitos desses cases nascem dessas mudanças que estão acontecendo. Outro exemplo, por exemplo, acho que é o Tinder, o Instagram e o próprio TikTok. O mundo começou a mudar, a relação entre as pessoas, a sociedade começou a mudar, a demografia começou a mudar, então as pessoas queriam coisas um pouco mais instantâneas, uma questão social de você aparecer um pouco mais, poder dividir as suas férias, um prato que você fez. E aí o próprio Instagram percebe isso e cria um modelo de negócios em que as pessoas começam a postar tudo que está acontecendo na vida delas, mas não foram eles que criaram essa demanda. Era uma demanda que a sociedade já tinha, e eles conseguiram simplesmente criar esse modelo. O TikTok é a mesma coisa, a geração nova, muita necessidade de ter um imediatismo um pouco maior, e ele conseguiu criar os formatos curtos de vídeo. O Tinder também, as relações entre as pessoas começavam a mudar, e eles aproveitaram essa mudança para se posicionar. E acho que as tecnológicas são super claras, então, quem lembra, né, do Uber? As empresas... você tinha táxi já existia essa tecnologia de você pegar um táxi e ver. Só que o que possibilitou que o Uber funcionasse foi o fato da gente ter qualidade no GPS, tanto no nosso GPS quanto no GPS do motorista. Então foi uma mudança de tecnologia, não foi nem o celular em si, foi um componente do celular que era o GPS. O Spotify, a mesma coisa, a gente não tinha internet direito no celular. Aí quando vem o 4G, no mundo inteiro, você consegue fazer streaming de música. E aí o modelo do Spotify começa a funcionar. E hoje a gente está passando pela revolução que começou com a OpenAI, mas hoje tem diversas empresas de inteligência artificial aí que estão aparecendo no mercado. Então esse é o que está acontecendo agora, e está todo mundo tentando entender qual que é a destruição criativa que está rolando aqui na parte de tecnologia de AI para tentar se posicionar da melhor forma possível, né? E por que é tão relevante para profissionais liberais tudo isso que eu estou falando? Porque se empreender é sobre identificar oportunidades e explorar, os profissionais liberais, por definição, têm muito contexto. Vocês conhecem muito da área de vocês, vocês sabem exatamente todos os problemas que existem, porque são problemas que vocês vivem. Então vocês entendem no dia a dia coisas que funcionam, coisas que não funcionam, muito melhor do que eu, por exemplo, né? Que não trabalho necessariamente como um profissional liberal. Então, na parte de identificação de oportunidades, entender onde que o mundo está se destruindo e como ele está se construindo de novo, vocês têm muito contexto prático do que está acontecendo. E por que isso é relevante, principalmente no Brasil? Hoje o Brasil tem 30,5 milhões de trabalhadores autônomos, ou seja, 31% da nossa força de trabalho não é carteira assinada, são pessoas autônomas que literalmente vendem ali a sua hora para passar algum tipo de conhecimento técnico que eles possuem, né? Se a gente dá um zoom muito maior, esses números são um pouco aproximados aqui, a gente tem 1,3 milhões de advogados, 600 mil médicos e 350 psicólogos, terapeutas, né? Esses são os rankings dos profissões liberais que mais possuem trabalhadores. E se você soma 4% com 2% com 1%, você tem um percentual muito pequeno, é 7% da força inteira de trabalho nos 3 primeiros categorias hoje em quantidade de profissionais liberais. Então, o que eu quero dizer com isso aqui é que existe uma imensidão de pessoas que conhecem muito bem os problemas específicos da sua prática de profissão, mas que talvez não tenham as ferramentas ainda para transformar essa dor que foi identificada numa dor que pode ser explorada e num negócio que pode ser criado
a partir disso, né? E o que eu quero dizer como conhecimento, né? Então, a palestra é sobre transformar conhecimento em negócio. Só para explicar. Eu chamo de conhecimento qualquer atividade que é exercida hoje com base na sua especialização acadêmica. Então, vocês fizeram um curso, né, uma graduação, uma pós-graduação, uma especialização que deu para vocês um conhecimento técnico sobre alguma coisa. E hoje esse conhecimento técnico é vendido como horas que você atende uma pessoa em que você utiliza esse conhecimento técnico para dar algum resultado positivo para ela, seja uma consulta, seja uma visita num tributarista, seja um nutricionista que vai te montar um plano de emagrecimento. Então, hoje, esse conhecimento é utilizado para aumentar o valor da hora que é vendida, mas não necessariamente para criar uma empresa, um negócio que seja escalável, tá? Acho que é nesse espectro aqui que eu quero concentrar grande parte aqui do nosso papo, tá? E o que acontece? O problema não é com os profissionais liberais, o problema hoje é no modelo de ensino. Então, hoje, as faculdades ou os cursos que vendem conhecimento técnico, né, que ensinam conhecimento técnico para as pessoas, eles estão muito mais focados em ensinar o conhecimento para que vocês entendam como ele vai ser monetizado, do que ensinar a monetizar. Então, hoje, é mais importante que vocês entendam algum conhecimento técnico para aí desvendar a maneira de monetizar do que já entender quais são as melhores formas de transformar esse conhecimento em coisas que podem gerar mais dinheiro, né? E o que eu acho muito relevante aqui quando eu olho para profissionais liberais? Que vocês têm esse contexto, mas o modelo de educação, de cursos e graduação mesmo, e pós-graduação das profissões técnicas não te ensinam a executar. Então, se empreender é identificar a oportunidade e executar, vocês são ótimos na parte de identificação, mas ainda existe um gap muito grande em transformar esse conhecimento em alguma coisa executável, né? E não é como se não existisse, né, isso. Mas eu brinco que esse conhecimento, e eu peço desculpas pela provocação, transforma vocês quase que numa fábrica. Por que eu chamo de uma fábrica? Porque a fábrica tem uma capacidade instalada, né? Ela tem uma capacidade de produção que ela pode fazer. Ela tem uma utilização, então ela pode produzir 10 peças, ela pode estar produzindo 6, você vai tentar sempre produzir o mais perto de 10, que é o máximo que você pode produzir. O valor que ela cobra por cada peça que é produzida é fixo, é aquele valor que existe, e você pode ter alguns itens sazonais ali, algumas coisas que você vai fazer fora da sua linha de produção. Por exemplo, a Balduco o ano inteiro produz o pão, né, o pão artesanal deles lá de fermentação natural. Chega no final do ano, eles fazem o sazonal, que é o nosso panetone que a gente come aqui no Brasil. Então, para vocês, qual que é o paralelo? O que é uma capacidade instalada de uma fábrica é a quantidade de horas disponíveis que vocês têm no teu dia. Perfeito? É o máximo que vocês podem oferecer. E aí existe uma pressão para aumentar diminuir, né, a ociosidade, aumentar a taxa de utilização, porque só dá para ganhar mais se, né, você conseguir ocupar mais horas do seu dia fazendo o atendimento, estando ali na clínica. E o valor por hora, quanto vocês conseguem cobrar. Então você tenta aumentar essa taxa de utilização, reduz a ociosidade e trabalha para eventualmente aumentar ou conseguir trabalhar um valor por hora acima do que vocês trabalham atualmente. E às vezes, em algumas profissões, né, vocês têm os procedimentos especiais. Então vai fazer uma cirurgia, vai fazer um procedimento ali mais específico, em que naquele procedimento o teu valor por hora é um pouco diferente, né, e você consegue ter uma rentabilidade às vezes maior do que você tinha planejado, tá? Só que a pergunta que mais me fazem quando vem... isso é um problema dado, né? Tá bom, Edu, e como é que eu dobro hoje o meu faturamento sem dobrar o meu trabalho, né? Sem eu ter que trabalhar o dobro do que eu já falo, o quanto como que eu consigo transformar esse faturamento de 1 para 2, de 2 para 4? Como é que eu dobro isso? Quando você olha para uma fábrica, o que uma fábrica faz? Fazendo esse mesmo paralelo aqui entre o profissional liberal e uma fábrica. Ele vai tentar expandir, ele vai comprar uma nova fábrica. Então eu tenho uma fábrica, eu vou abrir uma unidade fabril em outro lugar, eu vou aumentar essa capacidade. Então, em vez de eu produzir 10 peças,
eu vou conseguir produzir 20 peças. Ou eu posso, por exemplo, planejar um pouco melhor o meu alinhamento entre vendas, logística e tudo mais, para que eu sempre esteja com a capacidade muito próxima da máxima ali. Então, se eu posso produzir 10 peças, eu vou planejar o meu time, minha demanda e tal, para eu conseguir vender 9, 8 peças, né? Então, é planejamento aqui. O valor por hora, eu posso, por exemplo, investir em reduzir meus custos de produção, o custo daquele produto para produzir vai diminuir, ou eu posso investir em marketing para que o mercado valorize cada vez mais o meu produto e eu consiga cobrar mais caro por esse produto do que o preço que eu estou cobrando naturalmente. E eu posso fazer campanhas ou produzir bens específicos que são um pouco mais caros, que são os itens sazonais, que é eu tirar aquela minha produção, né, constante e fazer aquele um produto, 2 produtos no ano, em que eu consigo eventualmente cobrar um pouquinho mais caro. É aquela edição especial, né, do miojo ou qualquer outro produto que lança um produto diferente, porque ele tem uma margem um pouco maior e você usa melhor essa sazonalidade para vender um produto um pouco mais caro. E como vocês fazem, né? Então, o mesmo paralelo, né, de uma fábrica hoje para um profissional liberal. O primeiro é como é que eu aumento a capacidade instalada? E aí entra os modelos de, vou abrir uma franquia, né? Vou franquear, vou aumentar aqui a minha prática, vou aumentar o meu consultório, a minha clínica, vou ter mais espaço ali. Ou, o que é, né, péssimo para a saúde, vou abrir mais horas de atendimento. Então, ao invés de fazer das 9 às 5, eu vou fazer das 7 às 7, né? A cara do burnout acontecendo. Mas hoje é isso, a capacidade instalada é ou eu abro mais unidades, ou eu aumento a quantidade de horas que eu estou atendendo esses clientes. Como que eu aumento o percentual de utilização? No show, né? A pessoa marcar e não aparecer, você pode ter uma política um pouco mais dura, você pode testar algum tipo de cobrança antecipada, e aí se o cliente desmarcar, você não devolve dinheiro, mas é difícil, concorda? Eu já conversei com muito médico, muito profissional liberal, é difícil equilibrar essa relação entre eu vou cobrar antes, não vou, se o cliente faltar, eu vou ter alguma punição, ele vai pré-pagar algum valor. Então existem essas técnicas, mas é muito difícil de você aumentar de fato a capacidade de utilização, né? Como é que você pode aumentar a tua hora? Então, são as especializações que vocês fazem, vocês podem fazer marketing pessoal, ter uma percepção muito maior de valor da consulta, né, ou do tempo que está ali com o cliente, e tentar, em vez de cobrar, eu estou cobrando 500, eu vou começar a cobrar 600, 700, né? Então, você acaba investindo uma grana ali para conseguir ter uma percepção de valor maior e conseguir cobrar mais pela hora. Ou você pode aprender a fazer mais procedimentos. Então, ao invés de ser só uma pessoa que está lá na clínica, e óbvio que muitas especialidades não dá para fazer isso, mas você pode instalar dentro da clínica alguns outros procedimentos que têm um valor agregado maior. Óbvio que aí tem uma questão muito ética da profissão, né, de às vezes fazer procedimentos que podem ou não ser necessários, mas é uma forma também de você acabar aumentando ali o teu faturamento dentro do mês, tá? Tendo dito tudo isso, o problema de ser tão difícil dobrar esse faturamento não é seu, né? Não é uma questão sobre você como profissional. É o modelo, né? O modelo hoje de como monetizar esse conhecimento é um modelo ultrapassado. Porque o problema desse modelo é que você é o produto. E quando você é o produto, o marketing é sobre você, você é o comercial, a operação serve para você atender mais, ou seja, se a sua operação for boa, você vai ter que gastar mais horas trabalhando. Fazer curso para aumentar o quanto você cobra, então o investimento é direto na sua pessoa física. O financeiro é para você ter dinheiro no final do dia. E o RH é para trazer pessoas para te ajudar. Então é tudo baseado em você ser o produto, você ser, né, o que está sendo comercializado. Então tudo gira em torno de você. O problema de quando tudo gira em torno de você é que, e se o produto tira férias? E se o produto fica doente? E o principal, e se o produto cansa de ser o produto? Que é o que acontece. Às vezes a paixão, né, pela profissão, ela existe, mas tem uma hora que às vezes ela não existe mais. A paixão começa a diminuir. O tesão de estar ali, né, no dia a dia, e você não tem escolha. Porque, de novo, você é o produto. Foi tudo feito para você se monetizar. Então você, deixando o seu produto, você deixa de monetizar
você mesmo, né? Então, esse modelo de como as coisas funcionam, ele funciona até certo ponto, até o ponto que você está ok de seu produto. Quando você não está mais ok, ou quando você quer descansar, ou quando você quer eventualmente aposentar um pouco mais cedo, quando você quer criar aquela reserva de caixa para você conseguir descansar, é difícil, porque você não consegue desligar de ser o produto, né? E aí, o que acontece hoje no final do dia? Se você pegar pelo menos a profissão de vocês, mais os advogados, vocês têm os maiores níveis de burnout e o menor tempo de férias no Brasil. Isso é estatística. Por quê? Exatamente por causa desse modelo. Porque se vocês não estão produzindo, vocês não estão ganhando. Então, é trabalhar cada vez mais, ocupar o dia com mais atendimentos, com mais momentos que vocês estão lá na clínica, é tirar menos tempo de férias para poder estar mais tempo no consultório ou no escritório. Então, isso tem uma consequência. E essa consequência, ela vem e ela machuca. Essa consequência, ela deixa sequelas muito grandes, impacta a família, impacta o seu nível de produtividade, impacta no final do dia a felicidade, né? Porque a gente está se sentindo constantemente cansado, é uma sensação muito, muito dura, né? E tem uma outra verdade oculta que eu gosto de falar, porque eu acho que é importante, que é um certo purismo. E essa palavra, ela pode ser vista de um lado meio ruim, mas ela é verdade, que é aquela coisa de não, mas eu me formei para estar na clínica. Eu me formei para atender paciente. Eu não me formei para criar um negócio. Negócio é coisa do Edu, dos caras que gostam de dinheiro, de administrador. Eu estou aqui para atender as pessoas, para estar na clínica, para poder ajudar as pessoas. E eu acho que é muito justo essa visão, e ela é muito correta na maior parte das vezes, mas você concorda que se você cria um negócio que é um negócio que consegue impactar mais do que as 8 a 10 pessoas por dia que você vai estar atendendo, essa missão de ajudar as pessoas, ela pode ser muito mais potencializada? Se você consegue criar alguma coisa que você ajuda 20, 30, 40, 50 pessoas por hora, essa missão do purismo, da profissão, do ajudar, ela também pode ser. Eu não acho que transformar esse conhecimento em algo que não vai ajudar. Eu acho que, por definição, principalmente medicina, quem está nessa está para ajudar as pessoas. Eu acho que isso tem que fazer parte do que vai ser esse negócio, do que vai ser essa oportunidade. Mas a gente muda de escala. A gente deixa de depender só do seu trabalho, da tua força de trabalho, para transformar isso em algo. Eu pego o exemplo da própria Teraquiz. A Maria Tereza, ela ainda vai na clínica, ela ainda tem a atuação dela, mas hoje ela criou um negócio que impacta milhares de médicos ao mesmo tempo. E ao impactar milhares de médicos ao mesmo tempo, ele impacta milhões de pessoas, que cada um tem a sua rede de impacto. Então, eu gosto de comentar esse ponto, porque às vezes dentro da profissão ainda é visto, né, com um olhar errado. Não, eu vou deixar de estar na minha clínica para criar um outro negócio. Eu falo muito sobre o poder de escolha. Hoje você poder escolher estar. Você ter um outro negócio que te traz uma renda, que te traz uma possibilidade de diminuir o ritmo eventualmente, de descansar um pouco, e aí você continuar estando lá, atendendo as pessoas e dando uma atenção até um pouco mais individualizada, mas sem que isso esteja te prendendo a esse modelo de negócios em que você acaba sendo o produto no final do dia, tá? Mas tem muita gente que já entendeu, né? Então, assim, é um processo que, por mais que exista talvez esse purismo, e de novo, acho que a palavra é um pouco ruim, mas é a palavra que eu encontrei mais próxima do que eu entendo que é uma questão a ser resolvida aqui, é que muita gente já entendeu que não precisa só criar o produto. Então, vocês já devem ter visto os advogados que já criaram SaaS para fazer gestão de contratos. Então, a gente sabe que é um problema muito grande fazer essa gestão dos contratos, saber exatamente o que está escrito em cada um deles. Eles criaram um SaaS, que é um software, né, por definição, que ajuda a gente a ter um controle melhor dos contratos que a gente assinou. Em vez de ter uma pessoa ali olhando, a gente joga os contratos numa plataforma, eles dão todas as informações. Tem nutricionista que já criou as balas de creatina, por exemplo, inclusive foi lá na Link que nasceram, né, a Good Day, né? Então, como é que eu consigo facilitar? Eu entendi que o problema do consumo da creatina é porque é meio ruim de consumir, não dilui direito na água, fica meio. Pô, vamos criar uma bala. E você concorda que
eu abro o acesso à creatina para muita gente que não tomava porque eventualmente não queria misturar. Então, existe um efeito muito grande de rede aqui, né? De você começar a impactar mais pessoas do que você está impactando hoje no seu dia a dia. Por exemplo, personal trainers que conseguem criar aplicativos de acompanhamento de exercício diário. Então, eles entenderam que se dependesse deles, tá lá toda hora com o cliente, ajudando. Pô, é legal tá lá. Mas, pô, será que se eu não criar um aplicativo, eu não impacto milhares e milhares de pessoas ao mesmo tempo? Será que eu não consigo ajudar mais pessoas a ter um acompanhamento mais próximo do que são esses exercícios diários? Ou, por exemplo, médicos, vocês mesmos que criam CRMs para médico com antecipação de recebível. Esse produto está gigante hoje no mercado, que é você fazer a consulta e ter um valor a receber, seja do plano de saúde, seja do SUS, e eles fazerem antecipação para que você consiga ter o dinheiro, não ter que esperar tanto tempo. Então você resolve o problema de inúmeros médicos aqui que tem, às vezes, um fluxo de caixa um pouco mais complicado para receber. Dentistas, por exemplo, que estão pensando em criar plataformas de saúde holística infantil. Então, eu vou ajudar as crianças em todos os aspectos, no aspecto dental, mas também no aspecto psicológico, no aspecto de coluna, por exemplo, respiração. Então, tudo que pode envolver uma saúde holística de uma criança, pensar numa plataforma que consiga ajudar os pais a ter certeza se a criança está tendo o atendimento necessário em todas essas áreas que são importantes, né, da saúde integrativa. E, por exemplo, eu conheço, né, o meu cabeleireiro, barbeiro, ele tem um gel, que é dele. E aí ele virou e falou, pô, Edu, eu vi que tinha muito gel que vinha de fora, e eu entendi que era muito caro para muita gente, eu criei um gel. E agora eu estou usando esse gel aqui para todo mundo, estou vendendo, estou ganhando dinheiro, continuo cortando cabelo, mas eu tenho um outro negócio que me dá dinheiro aqui, que eu tenho um certo conforto de que se por algum motivo der tudo errado, ou acontecer algum desastre e eu não consigo abrir o estúdio, né, o salão por um tempo, por uma reforma e tal, eu não fico sem ter dinheiro entrando, né? Então tem uma forma também de diminuir o risco de acontecer alguma coisa externa aqui, né? A minha provocação, e aí essa segunda metade aqui do bate-papo com vocês, é para tentar transformar o que seria vocês como produto em conhecimento que virá negócio. Então, como que a gente faz isso? Qual que é o passo a passo para vocês fazerem essa transição de forma adequada, de deixar de ser um produto para transformar tudo que vocês entendem em negócios que podem dar muito mais dinheiro, por que não? O dinheiro é bom, e no final do dia a gente que paga os boletos, e é tão difícil empreender e fazer as coisas que eu falo, tem que dar dinheiro, por definição, porque é complicado, é dolorido, então é justo com a tua família, é justo com você que dê dinheiro, mas também você conseguir impactar com o propósito que te fez virar, né, esse especialista nesse conhecimento técnico e poder propagar isso para muito mais pessoas fora da tua atuação como profissional liberal, tá bom? Então vamos lá, a gente está falando de identificação, acho que já ficou claro que vocês têm uma capacidade gigantesca de conseguir identificar quais são os problemas do dia a dia que vocês têm. Falta a gente falar da parte de exploração dessas oportunidades, tá? E como que explora oportunidades? Eu falo que é um passo a passo que eu vou explicar para vocês, que vai dessas três esferas: a esfera de tempo, a esfera de criar uma plataforma de distribuição e uma esfera de transformar, de fato, esse conhecimento num negócio tangível. Então vamos começar por tempo. Qual que é o objetivo aqui? Acho que muitos de vocês estão falando, olha, Edu, tô adorando, eu acho que é isso, eu já sempre pensei de fato, mas ó, eu não tenho nem tempo, cara. Eu não tenho tempo. Hoje eu faço tudo, hoje eu atendo o telefone, hoje eu atendo o paciente, hoje eu que vejo a conta bancária, hoje eu tenho que fazer reforma aqui, eu que vou lá e resolvo tudo. Cara, eu não tenho tempo. Beleza, eu concordo. Então a primeira etapa é a gente criar uma estrutura que te libere tempo, que consiga te liberar tempo de uma forma sistemática. O que significa isso? Não é liberar 1 hora na semana e na semana seguinte você não vai ter mais essa 1 hora. É como eu crio plataformas de otimização da tua produção, da tua operação hoje, para que sistematicamente você ganhe tempo. Porque todo o resto da jornada de transformar esse conhecimento técnico em negócios, você vai precisar de tempo.
Então, esse primeiro entrave, esse primeiro problema é resolvido se a gente consegue liberar tempo. Como que a gente cria tempo? A gente cria plataformas de eficiência. O que eu quero dizer com isso? Você vai criar maneiras da tua prática profissional ser mais eficiente para que você não precise estar envolvido em 100% das coisas que estão acontecendo. Então, é criar uma forma de você sistematicamente ser mais eficiente na tua prática para que você tenha tempo. E como que a gente faz isso? Então, a primeira etapa é focar muito em procurar oportunidades de automação dentro da sua operação atual. Então, por exemplo, você ainda responde WhatsApp, tem diversas ferramentas hoje em dia no mercado que criam uma automação, eventualmente conseguem até marcar a consulta, já fazer um screening de informações que são necessárias, e você consegue fazer esse fluxo inteiro de colocar o cliente para dentro do seu consultório, né, ou da sua prática, com muito menos contato do que você precisaria ter. Outras ferramentas para agendamentos, outras ferramentas para pagamentos. Outra forma aqui é não procurar uma automatização com ferramenta e utilizar, eventualmente, né, um assistente, uma assistente para tirar esse tempo, se hoje é um tempo que você gasta, né? Outra coisa são templates prontos de mensagens, uso de CRM ou scripts de atuação. Então, por exemplo, mesmo que tenha alguém envolvido em conversar com o cliente, em fazer essa parte de trazer ele para dentro e lidar com pagamento e tudo mais, já deixar todos esses templates de comunicação 100% prontos, para que a pessoa simplesmente possa saber. Se o cliente falou isso, eu já tenho, eventualmente, esses caminhos para ele percorrer, essa resposta que eu vou dar, é dessa forma que a gente vai atuar em relação a ele. De novo, se são vocês, ótimo, porque já tira um pouco de tempo. Se não são vocês, vocês estão otimizando o tempo de quem está ajudando vocês, para que vocês consigam fazer isso, consigam fazer outras coisas. Então, eventualmente, até alocar mais coisas hoje para os seus assistentes, ou as pessoas que estão lá no escritório, no consultório, para que você abra tempo aqui. A grande verdade é que você tem que focar em só fazer aquilo que só você sabe fazer ou pode fazer. Tudo que não for isso, você tentar alocar ou para um profissional, e aí, se for custar muito caro, você olha para as ferramentas disso. Eu prefiro olhar primeiro para a ferramenta, porque eu acho que hoje já tem muita ferramenta moderna que ajuda, mas caso não dê para olhar para uma ferramenta ainda, tentar jogar a maior quantidade de funções que não agregam nada no seu atendimento com seus clientes para essas pessoas. Então, é tentar remover o máximo possível de atividades que você está fazendo e que outras pessoas podem fazer, e sendo bem honesto, com uma qualificação menor, e tá tudo bem, porque são atividades que outras pessoas conseguem fazer, você focar exatamente naquilo. Só isso já libera algumas horas do seu dia para você começar a fazer a segunda parte. E a meta é que com essas automações, vocês mirem 8 a 10 horas novas de tempo para que vocês possam dedicar para essa montagem desse novo negócio. Nossa, Edu, parece bastante. Quando vocês começarem, você vai ver que não é. E eu mediria, inclusive, essas horas para você ter certeza de que esse target de 8 a 10 horas está conseguindo ser atendido da melhor forma possível, tá? Então, é achismo? Não. Eu consegui liberar, e pode contar no relógio, liberar de 8 a 10 horas. Se não for para criar o teu próprio negócio, você ganhou mais horas para atender. Eu recomendo que vocês usem essas horas para montar o seu negócio, porque senão vocês entram no mesmo problema cíclico que a gente falou até agora, né? Mas se você não criou um novo negócio, ou não deu certo, ou você não quer de fato fazer, pelo menos essa busca por automação, essa busca por ferramentas que te ajudem pelo menos a te dar mais horas para atender mais gente durante a semana. Criando essas horas, né, ou criando esse tempo para que você consiga investir esse tempo na criação do seu negócio, a gente vai falar agora de distribuição. O que é distribuição? O objetivo da distribuição são dois, na verdade. O primeiro é o seguinte: se mais pessoas conhecerem vocês e entenderem o que vocês estão fazendo, vocês começam a criar um público que vai ter duas utilidades principais nesse público. Toda vez que vocês forem começar a testar uma ideia de negócios novas, vocês têm um primeiro público para fazer esse teste. Quanto mais pessoas têm contato com vocês, conhecem vocês, é mais fácil de aprender, de colocar
esses pequenos testes para que as pessoas te deem um feedback se aquilo está funcionando ou não. E depois que você validar quais são as dores que de fato você quer resolver, ou quais são os problemas que do teu negócio ali dá para criar um negócio mais escalável, você vai aproveitar esse público para distribuir esse novo produto. Por que não tem erro focar em distribuição? Porque se você está montando um novo negócio, você consegue ter gente para testar e perguntar e interagir. E literalmente, se você tem várias pessoas que te seguem ou que te acompanham, você pode mandar pergunta para as pessoas votarem. Você tem uma pesquisa gratuita sobre oportunidades de produto. Você pode vender diretamente esse produto para essas pessoas depois que ele estiver pronto. E no pior dos cenários, de novo, você desistiu de criar um novo negócio, você tem mais público para a tua prática. Se você de fato falou, não quero criar um outro negócio mais escalável, eu quero ter mais gente comprando o meu serviço aqui, mais gente atuando comigo para ganhar mais dinheiro aqui nas horas que eu tenho disponíveis para consulta. Não tem um downside de fazer isso. Eu acho que uma coisa que atrapalha um pouco de criar essas plataformas de distribuição foi um pouco daquilo que eu falei do purismo da profissão, de entender que se você está se expondo ao mercado, se o mercado sabe quem você é e você tem um nome forte ali no mercado, hoje, infelizmente, tem muito picareta, tem muita gente que usa essas plataformas de distribuição para fazer coisas ruins, pessoas que são ruins. Então eu falo assim, se não fosse incentivo bastante para você melhorar a tua prática, ter mais tempo para, inclusive, testar essas ideias de negócio e distribuí-las depois, que seja para tentar afastar essas pessoas que estão fazendo mal, que estão aparecendo, que já estão hoje vendendo o seu rosto, né, a sua prática ali, tirar essas pessoas, porque as pessoas vão ter mais acesso a vocês, que são profissionais de qualidade aqui. Então, como que você cria essa plataforma de distribuição? Primeiro, é um exercício de criação de autoridade. E a autoridade, ela pode vir tanto de você começar a falar nas redes sociais ou locais assim, vamos dizer que você não está à vontade, não é um negócio que você gosta, aparecer na frente de todo mundo não é um negócio que me faz muito sentido. Não tem problema, cria uma newsletter. Cria uma newsletter em que você manda para todas as pessoas que você conhece, seus pacientes, falando sobre os assuntos relevantes do seu setor. Escreva um texto sobre isso, não precisa ser uma publicação científica, não precisa ser, né, uma coisa de Harvard, nem ser nada. Pode ser textos pequenos, opinativos, sobre a tua área de atuação, para as pessoas virarem e falarem, não, tal pessoa é especialista nisso. E aí as pessoas vão começando a mandar essa newsletter para outras pessoas, mais gente vai começando a te seguir, e você vai tendo um público muito maior para começar a vender esse produto no futuro ou, de fato, testar. Outra coisa que é super legal, montar eventos exclusivos. Então, você ser a pessoa do seu setor que organiza os eventos relacionados à cardiologia, ou os eventos relacionados a qualquer outra especialidade que você vai ter aqui. Criar esses eventos, trazer convidados, vai te consolidando cada vez mais como uma autoridade, como um especialista. Escrever um livro, ter eventualmente uma empresa parceira que te coloque para fazer palestras, né? Hoje tem várias agências que te conectam, te colocam em locais de palestra. Criar essa autoridade, e às vezes nem precisa ser no Instagram, por exemplo, né? A gente acha que automaticamente não preciso ter lá a minha cara no Instagram. Muita gente não está à vontade com esse tipo de coisa. E está tudo bem. Tem outras formas de você ganhar autoridade sem você ter que fazer a sua face ali no Instagram, fazendo vídeo, né? Não é a dancinha do TikTok. É vídeos bons, é vídeos de conteúdo legal, não é vídeo de brincadeirinha, é coisas interessantes para a tua área, dando a tua opinião, colocando um pouco a tua face ali. E é legal porque ao fazer isso, você vai ter uma coisa muito, muito útil, que é o feedback. As pessoas vão te falar se elas concordam, se elas não concordam, elas vão trazer os pontos dela, e você cria uma discussão em volta da tua prática, que é muito importante, né? Criar comunidades de clientes, de pessoas que são interessadas nos assuntos de vocês. A ideia por trás disso, e essa estatística é muito importante, é que 80% das compras hoje que são feitas no B2C e 64% das compras do B2B começam nas redes sociais. Então esse é um canal que, de novo, se você não está utilizando esse canal hoje para aprender com os clientes e para distribuir novos produtos que são mais escaláveis, pelo menos é uma forma de você fazer uma captação maior de clientes para a tua prática. Então ignorar essa estatística, ela não é recomendável, né? E não precisa ser de fato na rede social com uma página do Instagram lotada. Você pode criar um grupo de newsletter
que as pessoas vão ter, vai ter o teu WhatsApp ali da clínica, no final elas vão se interessar pela qualidade do que você está propondo e elas vão ter interesse de consumir também o teu serviço no final do dia, tá? E hoje, eu diria essa meta de 50, curtíssimo prazo. Tem gente aqui, provavelmente está ouvindo a gente, que já está muito mais para frente disso, mas se você não tem, tenta fazer posts ou mandar newsletter e ter pelo menos 50, 100 pessoas cadastradas. Coloque isso como uma meta de curtíssimo prazo para você começar a se mexer nessa direção. Então, criando tempo e principalmente uma estratégia de distribuição, aí você começa a entrar na parte de testar quais são essas ideias que de fato você pode colocar para rodar, que é a parte do conhecimento, tá? O que é o objetivo do conhecimento aqui? É você vender o teu conhecimento? Não. É você adquirir conhecimento sobre o que o mercado precisa. É usar essa plataforma de distribuição para fazer provocações e testar coisas que o mercado pode estar precisando, mas que não necessariamente eles não conseguiram verbalizar isso. É testar formatos. Gente, o que vocês acham disso? Quão grande é o problema XYZ que eu estou tendo aqui na minha clínica? Quem mais tem esse problema? Comenta aqui, manda mensagem. É uma forma de você entender e vai bater uma hora. Uma hora você vai falar de algum tema que você vai ver que vai ter muito engajamento. As pessoas vão falar, elas vão encaminhar, elas vão mandar para todo mundo. E aí você vai começar a ter uma percepção do que de fato são as oportunidades que estão nesse mercado. E aí, com esse conhecimento, você começa a montar esse negócio. Tá, já entendi que existe uma oportunidade muito grande aqui. Muitas pessoas têm esse mesmo problema que eventualmente eu tenho ou que eu identifiquei. Agora, como é que eu vou fazer para montar, de fato, um negócio? Então, é usar essa estrutura para aprender com os clientes, para eventualmente montar uma lista desses clientes para você mandar uma primeira versão. Acho que você já ouviu falar do termo MVP, mas é um teste de uma primeira, do que seria uma primeira versão desse produto. Pensar, a partir do momento que as pessoas tiverem interesse, que você souber mais ou menos o quanto elas pagariam, o que seria esse negócio, o que é esse negócio na prática, quem são os fornecedores que eu vou precisar, qual é a estrutura de custo. E eu sei que é assustador pensar sobre isso, mas é um problema bom para ter, é identificar uma coisa que as pessoas querem, que elas estão dispostas para pagar, e aí eu sei que é menos natural, e é também por isso que a gente criou a Malna, essa parte de criar um negócio por trás, mas hoje em dia tem muito recurso que dá para procurar para te ajudar a transformar isso que você identificou que é uma oportunidade em algo que você pode criar um negócio, que vai dar dinheiro, que vai dar muita margem, que você vai criar. Pensar no time que você precisa e escolher também os investidores corretos, né? Então, o que eu falo aqui é que vocês precisam identificar essa dor, utilizar essa plataforma para validar essas dores que vocês estão identificando, que elas existem, ver se ela tem demanda do resto do mercado, e aí começar toda essa segunda fase de criar um negócio que vale a pena. Tem né, então a meta aqui é você conseguir validar a dor, pensar nessa solução e pensar nesse modelo de negócios e no time. E a gente usa, tanto na Malna, né, quanto em outras metodologias aqui, mas essa é uma que a gente gosta, que é organizar o que seria esse teu negócio num Canvas, né? Então, talvez alguns de vocês já tenham visto isso, mas é basicamente, em vez de escrever aquele business plan, aquele modelo de plano de negócio, é você pegar coisas muito simples e vou dar um exemplo aqui. Vou criar um CRM para ajudar a ter cada vez menos no-show ou pessoas faltando nas consultas. Quem são os meus segmentos de clientes? São os meus próprios clientes, pode ser alguns clientes específicos de algum ticket médio, mas vamos dizer que são os meus clientes. A oferta de valor aqui é pensar como que eu vou oferecer alguma coisa para eles, e o problema, lembra que o problema no final do dia é teu, mas é um problema do cliente. Que eu quero dizer é o seguinte, a dor é sua, do cliente não aparecer, mas você tem que pensar numa proposta de valor pro cliente para que ele comece a aparecer. Então, por isso que o segmento de cliente é o cliente final. E aí você pensa, quais são as ofertas de valor? E aí você começa a testar, você vai ter hipóteses, né? O processo, eu brinco que empreender é muito mais científico do que as pessoas dizem. Quais são as hipóteses? Por que eu acho que esses clientes não comparecem? Por que eles não estão vindo? O que acontece? Deixa eu ligar, deixa eu perguntar, deixa eu fazer uma pesquisa, deixa eu tentar entender o que faria eles aparecerem. E não é eu vou prejudicar ele cobrando mais. O que eu preciso, talvez, ter como proposta de valor no meu negócio para que esses clientes tenham menos interesse de faltar na data e não deixar você sem o no-show.
quais são os canais, como é que eu vou conversar com esse cliente, como é que vai ser a receita, eu vou cobrar do cliente, não vou cobrar, vou monetizar de alguma outra forma. Então é organizar de uma forma muito científica o que é esse negócio e ir testando aos poucos com os clientes o que funciona ou não, tá? De novo, não parece mais simples do que realmente é, mas esse é um framework que a gente utiliza bastante aqui, que é de fato organizar quais são suas hipóteses em relação a tudo que seria o teu negócio, e aí de fato testar na prática quais hipóteses dessas são verdadeiras ou não, e aí como um bom cientista empreendedor, ir para o caminho que faz sentido, anular os caminhos que não fazem sentido aqui. E quais são os erros mais comuns que ocorrem, né, nesse processo de transformar conhecimento num negócio escalável? Muitas vezes, isso é muito real, eu tenho muitos clientes que são profissionais liberais, que eles identificam uma dor, essa dor ela é real, ela existe, você sente, outras pessoas sentem, mas as pessoas não estão dispostas a pagar para resolver essa dor. Ou o valor que elas estão dispostas a pagar é tão pequeno que não dá para criar um negócio, não dá para você ter um time comercial, não dá para você ter um time de operação, não dá para você ter um negócio de fato ali. Aquilo não dá dinheiro como uma empresa. É uma dor, as pessoas querem resolver essa dor, elas às vezes estão dispostas a pagar, mas não o bastante ou não na quantidade que é recomendável para você ter um negócio, para você deixar de clinicar, né, deixar de estar lá com os pacientes para tocar esse negócio. Então isso é muito comum, né, nesse momento faltar uma avaliação clara do tamanho de mercado. A outra é que às vezes são soluções que elas são reais, tem mercado, as pessoas querem pagar, dá para ter um negócio, mas você não consegue defender. O que eu quero dizer com defender? É muito fácil de alguém fazer um igual. Você não consegue pensar em qual que é o ângulo específico daquele negócio que você vai propor e que ninguém mais vai propor, e que no final do dia você vai conseguir criar uma empresa que se defenda de possíveis concorrentes de uma forma muito mais segura, né? Ou o modelo de negócio é muito ruim, o ticket é baixo, então assim, existe um negócio, dá para criar um negócio, dá para defender, mas mesmo assim o dinheiro que sobra no final do mês é muito pequeno. Não tem recorrência, custa muito caro conseguir o cliente, o ticket é muito baixo, a margem não sobra dinheiro no final do dia. Então, de novo, pode ser que seja um negócio que tenha mercado, as pessoas queiram pagar, dá para criar um negócio, mas o negócio é ruim. O negócio não dá tanto dinheiro, não faz o sentido por causa do trabalho que aquilo vai dar. E aí esse aqui o quarto aqui é um problema gigantesco, é montar um time ruim para executar aquela oportunidade, ter uma sociedade ruim, trazer para o time sócios que não são bons ou que não vão agregar, que vai dar mais problema do que qualquer outra coisa. Quantidade de negócios que são interessantes, que são bons e que você tem problema em colocar ele para rodar, porque a estrutura societária ali é ruim, é gigantesco. Ou o outro problema que é no final do ciclo ali, né, que é você trazer investidores ruins. O que é investidor ruim? Investidor ruim é aquele que investe no teu negócio e fica querendo retorno rápido. Pô, tá bom, como é que eu ganho dinheiro aqui? Cadê meu dividendo? Fala, não, cara, calma, eu ainda tô investindo no negócio, a gente ainda tá criando o que vai ser esse negócio, a gente está aumentando a quantidade de clientes, a gente está melhorando a operação, eu não consigo te pagar um dividendo agora. E aí o investidor que, às vezes a gente acha que é barato pegar um dinheiro de um primo, de um tio, de um irmão, de alguém da família, mas essa pessoa não é qualificada para investir. Não significa que ela não pode, mas ela não entende como é que funciona o investimento numa empresa, ela não entende que tem essa curva de crescimento, que tem essa rampagem para o negócio começar a render. Então, às vezes é muito comum procurar um investidor que não está casado 100% com o seu negócio e prejudicar a saúde mesmo da tua empresa, né? E acho que para entrar agora na parte super final aqui do bate-papo, eu brinco que empreender não é sobre ter grandes ideias. Tem muita gente que acha, eu não estou criando essa nova empresa, esse novo negócio, porque eu nunca tive uma grande ideia. Eu nunca pensei no novo Uber, eu nunca pensei no novo Airbnb, eu não tenho essa capacidade, eu não sou criativo. Quando no final do dia é passar sobre esse processo para que você consiga transformar um contexto em negócio. Muita gente não começa a montar negócio porque espera as grandes ideias. E as grandes ideias, elas não existem. Elas são coisas que você percebe no
na tua distribuição criativa, no teu ambiente de mudança de negócio, e você segue a metodologia do empreendedorismo, que é uma metodologia científica, para transformar essa pequena oportunidade em um grande negócio, tá? Então, é muito mais sobre esse processo do que ter uma ideia genial no banho ali, nossa, criei aqui um negócio na minha cabeça. Geralmente isso não existe, tá? Isso é conto de empreendedor de palco, de gente que vende curso e tal, não existe. O que existe é pegar um contexto seu, conseguir testar com muita gente, conseguir verificar se isso faz sentido, ver se em termos de modelo de negócio, tamanho de mercado, tipo de sociedade que está montando, um investidor, aquilo vai dar certo e de fato executar essa oportunidade. Tá? Então o ciclo, de novo, é um ciclo que você primeiro cria eficiência na operação, só para, esse é o último slide, resumir tudo que a gente falou aqui. Você cria eficiência na tua prática atual para você ter tempo. Você cria uma estratégia de distribuição para que você ganhe autoridade e comece a conseguir testar as alternativas e as hipóteses que você tem sobre o seu negócio e também distribuir depois que você conseguir criar um modelo de negócio, validar com esses clientes, né? Criar, de fato, o que seria o teu produto e distribuí-lo depois que essa estrutura de distribuição está muito mais bem elaborada, distribuir em escala, e aí sim você vai ter um negócio que com escala te traz rendimentos muito grandes para a pessoa física sem ter que despender tantas horas nesse empreendimento, tá? Então, assim, a pergunta que eu faço é para quem já tem hoje 3 horas, como que você aloca? Você está procurando eficiência, você está investindo na tua distribuição, você já está utilizando essa estratégia de distribuição para testar novas ideias, ou você está descansando, tudo bem, não tem problema. Mas será que para você não conseguir descansar mais no médio prazo, essas 3 horas não poderiam estar sendo alocadas ou em procurar eficiência, ou em aumentar a tua estratégia de distribuição, tua plataforma, ou se você já tem tudo isso, colocar essas horas dentro da criação de um novo negócio. E a frase para terminar aqui é que hoje esse conhecimento que te sustenta, ele também é às vezes o que está te aprisionando num modelo de utilização das suas horas que é subótimo, porque ele depende 100% de você. Então, o que faz vocês hoje terem o seu sustento e terem as suas vidas, sustentar a família de vocês e colocar, né, de fato, dinheiro no bolso e comida, né, na frente, também é o mesmo modelo que te limita de criar coisas a mais. Então, essa palestra que eu dou é uma provocação para mexer um pouquinho nesse modelo, utilizar o que você já tem hoje como base e como estrutura para criar coisas muito maiores e muito escaláveis para quem tem essa vontade. Para quem não tem, podem esquecer tudo que eu falei, mas para quem tem essa vontade, existe processo sem largar o que você está fazendo hoje para que você consiga se posicionar nesses produtos mais escaláveis que dependam cada vez menos de vocês, tá? E eu comentei sobre o programa Start, que é o programa que exatamente tem como objetivo fazer essas pessoas, né, vocês ou pessoas que estão hoje como CLT, fazerem essa transição completa, né, entre o que estão fazendo hoje e as suas futuras empresas, futuros negócios. Então, quem tiver interesse de conhecer mais o programa da Start, pode entrar diretamente nesse link aqui, ou pode mandar umas mensagens aqui, tanto no meu Instagram, e-mail ou LinkedIn, para a gente trocar uma ideia e ajudar a fazer essa transição aí da forma mais tranquila possível, tá? Então é isso, queria agradecer bastante, acho que eu tentei manter em 1 hora aqui para a gente abrir espaço para perguntas e dúvidas. Para quem não sabe, o Edu, ele foi meu coordenador na Link, então conheci ele por lá. No Build Your Business, depois no MBA da Link, depois a gente fez a viagem de Palo Alto também juntos. Então, além de tudo, te considero um grande amigo, admiro muito sua trajetória e acho que Obrigado. todo mundo aqui teve a oportunidade de aprender um pouco mais com você hoje. Tenho certeza que todo mundo gostou. E aí, abrir para perguntas, dúvidas, se alguém quer explorar algum ponto mais, então deixar esse momento para o pessoal ou mandar no chat ou abrir também a câmera e falar um pouco. E é isso, e agradecer. Muito obrigada, Edu.
Obrigado, e eu sempre falo para você que você é um case incrível, né? Todas as oportunidades que a gente tem de apresentar o case da TeraQuiz, eu acho muito legal, porque você é exatamente essa pessoa que conseguiu os dois mundos, né? Você conseguiu criar um negócio que tem escala, que impacta aí milhares de pessoas e continuar com a prática, né? Continuar ainda atendendo, continuar tendo, né, esse contato com pacientes e tal. Então, parabéns, eu sei o quão difícil foi, a gente já conversou muito, né, sobre a sua história, e eu acho que você é um case espetacular aí, para mostrar que é possível, que dá para fazer, que dá para ser feliz enquanto faz, então também os meus parabéns aí para você, Maria Tereza, e é o que você falou, estou super à disposição aí para quem quiser mandar pergunta, tirar do mute, mandar mensagem, ligar a câmera, o que vocês acharem mais fácil aqui, quem for mais tímido quiser mandar mensagem para mim depois nas redes sociais, zero problema também. Bom, e acho que a mensagem é essa, assim, não é fácil, mas é possível conciliar e assim, a gente vai fazendo isso ao longo da vida também, né? Ao longo dessa carreira médica aí, Um processo, né? processo. E momentos, né? Então, por muito tempo você vai estar fazendo isso final de semana e à noite, em algum momento você vai conseguir liberar um turno e você vai balançando isso e colocando numa balança realmente os momentos de cada fase, o momento adequado para cada coisa, né? Inclusive, agora eu Exato. tô na radioterapia, tendo essa reunião. Não entrei no início, não consegui entrar no início, mas agora eu tô aqui. Então, acho que é isso. É um balanço que nós, como médicos, se a gente quiser seguir na carreira médica, a gente vai achar isso. Boa noite, gente. Eu sou a Laura, tô aqui assistindo a palestra aí do Edu e da Maria Tereza. Achei muito interessante, muito bom. Deu uma clareada boa aí nas ideias. Eu queria saber, Edu, assim, como que a gente define sociedade, como que a gente, o que que a gente tem que procurar assim num sócio para a gente, é, né, dar início assim a dar sociedade do nosso projeto? Legal, essa pergunta é muito boa. E essa é uma das um dos erros mais comuns ali. Eu até comentei, né, que o quarto item, que era esse, é um dos mais comuns de errar, porque qual que é o problema que geralmente as pessoas fazem? Elas montam uma sociedade antes delas saberem o que, que a empresa vai ser direito, né? Elas às vezes têm uma ideia inicial do que vai ser aquele negócio, mas elas ainda não têm uma definição muito clara de como elas vão resolver o problema. Você concorda que, por exemplo, esse problema que eu comentei de no-show, né, do paciente que não aparece, tem inúmeras formas de você conseguir resolver, né? E aí, essas formas de resolver, pode ser que você precise de uma pessoa que é mais técnica para te complementar, pode ser que você precise de uma pessoa que entenda um pouco mais de legislação, pode ser que seja uma pessoa que entenda mais de marketing, depende muito de como vai ser a forma que você vai resolver. Então, o que eu recomendo é você fazer a investigação, não sozinha, mas assim, se você quiser fazer sozinha, é até melhor, porque você consegue ter uma visão muito mais aberta do que vai ser essa solução. E quando aquele modelo de negócio vai ficando cada vez um pouquinho mais claro de qual que é a forma que de fato que eu vou atender esse problema, que eu vou resolver, aí você entende, não, então eu preciso de alguém que tenha essa habilidade. Eu lembro que até a Maria Tereza no começo era também isso, né? Qual que é o tipo de negócio que eu preciso? E aí acho que o meu negócio também, algumas vezes que eu empreendi, ele foi mudando. E aí, às vezes, a sociedade que você precisa também é diferente, é com outras pessoas. Então, eu acho que quanto mais você conseguir postergar isso para um momento em que você tem uma definição muito mais clara do que é de fato o teu negócio, melhor. É meio solitário fazer sozinho, eu concordo. É por isso também que a gente criou a Mauna, para que não seja solitário para quem quer fazer, que as pessoas possam fazer isso com a gente, mas que na hora de decidir quem é a sociedade, quem são as pessoas que você vai trazer, já esteja num estágio um pouquinho mais avançado, para que você não tenha esse problema de mudar muito o teu negócio e você já está presa numa estrutura de sociedade que não faz mais sentido para aquele novo negócio. Então, eu acho que eu postergaria para depois que o modelo de negócio está mais definido, depois que você já conseguiu testar esse produto e você tem uma definição mais clara do que ele vai ser, aí você vai entender o que você não tem de habilidades que são necessárias para o negócio e procurar isso numa sociedade. Aí tem várias questões de quanto de participação cada um tem que ter, a gente tem várias técnicas aqui de pensar em participação para pessoas, estruturas de incentivo, então você não dá 100% da participação para a pessoa na hora, você tem um negócio como vesting, né, que você vai dando participação à medida que a pessoa vai entregando o resultado, né? Então tem várias formas de, mesmo esperando muito para escolher, né, o sócio ali, para ter uma ideia muito clara do que vai precisar, você também não se casar com alguém
no momento já dando uma participação alta da empresa, então tem várias formas de você se proteger também. Mas eu sempre recomendo fazer mais para frente. Quanto mais claro tiver o negócio, aí sim você procurar o que te complementa e que é necessário para o negócio acontecer. Para mim, essas são as duas principais variáveis que eu olharia. Obrigada. Outra coisa que eu queria te Claro. perguntar é como que a gente consegue evitar que o seu modelo de negócio seja copiável, igual você apresentou ali. Essa é uma pergunta boa também. Tem coisas que são impossíveis de você criar um modelo de negócio que não seja replicável, né? Então tem coisas que são muito fáceis e tudo mais. Eu brinco que a busca incessante tem que ser exatamente pelo seu diferencial competitivo, que é algo que é difícil de duplicar. A única forma de você identificar muito claramente qual é o teu, exato, teu moto, exato, qual que é o teu ativo difícil de ser replicável, é você fazer um trabalho muito forte de validação com os teus clientes. É deixar os teus clientes te dizerem qual é de fato aquele item que é muito importante para eles e que eventualmente as soluções atuais não estão tendo. Por isso que a parte da distribuição é tão importante, porque assim, para abrir meu primeiro negócio, por exemplo, eu entrevistei mais de 120 pessoas, até eu entender qual que era o ponto crucial de que as pessoas queriam muito, e esse é um nível de pergunta, e a gente fala muito dessa técnica de pergunta, como perguntar, que se você não é treinado a fazer isso, você fica muito no básico do que a pessoa vai te falar. Existem formas de você começar a provocar as pessoas para elas irem começando a falar aquilo que realmente é o que eles sentem falta nas soluções atuais, que te cria esse diferencial competitivo. E eu adoraria te dizer que existem várias vantagens competitivas que você mantém durante o tempo, mas a grande verdade é que você vai ter que ser flexível durante o teu negócio para entender que o mercado está mudando e que você tem que começar a criar vantagens competitivas em outras coisas, tá? Então, é um esforço contínuo de você procurar vantagem competitiva em tudo que você está fazendo, mas a forma mais importante de fazer isso no curto prazo é entendendo o teu cliente-alvo, né? Melhor do que qualquer outra pessoa. Por isso que a estrutura de distribuição é tão importante, porque você cria uma capacidade de se conectar com mais pessoas e de fazer pesquisas de forma mais escalável para aprender com essas pessoas, tá? Mas assim, não tem como manter por muito tempo. Tá todo mundo procurando, né, a vantagem competitiva. O que você tem que ser é flexível para entender que eventualmente essa aqui está deixando de ser uma vantagem competitiva grande, eu vou tentar ir para outra, tá? Mas essa é literalmente a pergunta de 20, 50, 100 milhões de reais, porque tá todo mundo procurando e eu não conheço nenhuma forma de encontrar vantagem competitiva que não seja conhecer muito bem e estar muito próximo do teu cliente. Ele quer te dizer, ele só tem dificuldade às vezes de verbalizar, então você precisa estar próximo para conseguir fazer com que essa verdade saia dele ali de uma forma que ele não saia eventualmente para os teus concorrentes, tá? Obrigada. Alguém já tem algum outro negócio além da sua própria prática? Não sei se alguém tem, ou por enquanto hoje cada um está na sua especialidade, né? Alguém já tem algum outro negócio, alguma outra coisa? Pensa em relação a isso, se provoca em relação a isso? O Manuel, eu conversei com ele semana passada. Ele tem, né, Manuel? Não sei se ele tá podendo falar que ele tá com o áudio fechado, Pode ter mas isso também. Peço, é, peço desculpas. Não, eu posso falar. Vou ligar aqui a câmera te também. expus, hein, Manu? Hein? Te expus do É, nada. Que exato. situação, hein? Prazer. Parabéns aí pela apresentação, Edu. Legal a forma que você trouxe. Teve uma frase sua que me Legal. pegou muito. Até anotei aqui que oportunidades existem ou são criadas. Eu quero parar para refletir, porque essa pergunta ela é muito mais profunda do que parece. Então, acho que é bem, bem interessante. E E só mais um comentário antes de eu falar sobre isso. Você estava falando de formas de perguntar. Tem até um livro, tá até aqui fácil. Estava mostrando hoje para uma amiga minha que chama O Teste da Mãe. Vocês já devem ter ouvido. O Mom Test, esse aí é um dos Exato. melhores livros para a criação de discover, né? Que é esse processo de aprender com o cliente. Esse livro é a bíblia desse assunto. É muito Ele é bom. muito bom. Vou te contextualizar. Eu sou médico radiologista, me formei faz um ano Legal. e optei por não atuar como radiologista porque eu estava trabalhando na AFIA. Não sei se você conhece a AFIA, é um Sim, hub de sim. educação médica.
Eu comecei, no ano passado eu fui selecionado pela Antler, que é aquela Venture Capital, para poder Sim, desenvolver uma startup que eu estava fazendo de produtividade, não tinha nada a ver com medicina. Era um legal. assistente pessoal de agendamento via WhatsApp. Você mandava um áudio, um texto, uma imagem e ia direto para o Google. É uma integração. Legal. Só que o que que a gente percebeu? Qual que era o moat? Era exatamente isso. A gente era muito questionado sobre isso e a gente ficava com medo de vir Sim. uma big e transformar isso numa feature. E acabou pra gente, né? A gente ficou com esse medo. Sim, Então a gente deu uma pivotada agora e aí a gente começou a desenvolver um software de gestão de clínica. Então você comentou vários pontos de coisas que a gente está fazendo. A gente está muito preocupado legal. na integrar essa parte de tudo que você falou, isso é até importante para poder validar uma pessoa que não a gente não combinou nada, mas para validar Sim, não, totalmente como um médico também, que eu acho que tem outros médicos aqui, eu acho que é importante trazer esse pessoal que quando você entende no mercado, como eu sou médico, e eu fui fazer entrevista com médicos, eu consigo entender muito bem a dor, tipo, eu consigo ter uma empatia muito maior, né, com eles. E eu sei exato. exatamente o que que eu vou perguntar, e eu sei exatamente como é que o que que o médico quer numa plataforma. Ele quer simplicidade, ele quer que a curva de aprendizado seja mínima, ele quer que seja, tem que ser. Eu não tô falando que é assim, pelo amor de Deus, mas essa é uma maneira que eu chamo que é mais o antiburro possível. Então, Sim, tem que ser uma plataforma, tem que ser assim, né? Mas, enfim, isso é o que eu estou fazendo, você perguntou. E aí eu vou trazer, na legal. verdade, até uma pergunta. Como eu sou meio seguir para uma linha não convencional, não atuo na parte assistencial e tudo mais, Sim, porque eu acabei gostando muito dessa parte de gestão, estou na parte de marketing ali da AF, eu acho legal. Eu tenho uma certa dificuldade de transformar esse meu conhecimento, que é um pouco diferente do convencional, num produto escalável. Eu tenho uma dificuldade de fazer isso. Eu não sim. sei como envelopar isso e transformar isso num produto, sabe? Eu acho que e aí é uma questão de, de conhecimento sobre essa área específica de montar novos negócios, né? E hoje, até por isso que eu e o Rodrigo, meu sócio, a gente tentou montar, é porque a gente sente que as pessoas têm muita dificuldade de transformar oportunidades que às vezes estão muito claras na tua frente, uma coisa muito clara, tá assim, você tá gritando ali na tua frente, você sabe que tem muita gente que precisa, cara, como que de fato eu monetizo isso? Como que eu transformo isso em dinheiro? Qual que é a margem? Qual que é a estrutura? Qual que é o canal? E são muitas variáveis que muitas vezes o profissional liberal não é. E a Maria Tereza falou isso numa palestra que a gente deu juntos, né? Ela falou, não é sobre inteligência, porque vocês são extremamente inteligentes. Vocês são, assim, vocês provavelmente muito mais inteligentes do que eu, assim, muito mais, porque vocês fazem coisas que são incríveis. O conhecimento técnico que vocês têm, a capacidade de assimilar conhecimento é muito grande, mas foram pouco treinados para transformar esse conhecimento em conhecimento de negócios. E eu acho que essa aproximação, eu até brincava com a Maria Tereza numa palestra que a gente deu. Hoje, se eu sou uma pessoa de negócios, eu colo em médicos, eu colo em pessoas que têm muito conhecimento técnico, porque é a nossa capacidade boa de ver uma oportunidade e criar uma forma de monetização, criar uma forma de isso virar um negócio, tá? Então, o que eu te diria é o seguinte: ou se juntar, estar próximo de pessoas de negócio que vão conseguir te ajudar a monetizar, a transformar isso num modelo de negócio, ou você investir na tua própria educação nesse sentido. O problema é que, imagina que, sei lá, vou dar um exemplo aqui, eu tenho 20 anos de carreira em negócios. Para Uhum. chegar no mesmo nível de entendimento ali de como transformar algo em negócio, é uma curva longa. Vocês são muito inteligentes, então a chance de vocês chegarem nisso mais rápido é muito alta. Mas eu me juntaria de muitas pessoas de negócio do lado, e teria essa relação de respeito, de ó, eu entendo muito da parte técnica do problema, eu entendo como conversar com o médico. Uma coisa que eu aprendi também é o seguinte: eu fazer uma entrevista com um médico é diferente do Manuel fazer uma entrevista com um médico. É totalmente diferente. Mas eu consigo ajudar você a pensar em como montar, no que a gente precisa perguntar, no que precisa ser descoberto, quais são as hipóteses que são as mais críticas para a gente validar. Você traz a resposta e a gente monta o negócio em cima disso. A gente monta essa empresa. Então, eu acho que existe uma capacitação que pode ser feita em negócios, mas que eu acho que tem uma curva.
e numa curva de capacidade intelectual, uma curva de experiência, de tempo ali fazendo aquilo. E a outra é se assimilar ou estar muito próximo de pessoas que têm essa cabeça de transformar esse conhecimento que vocês conseguem adquirir muito rapidamente por causa dos contatos, por causa da similaridade com os outros médicos em negócios, né? Então, eu acho que, respondendo a pergunta, para você teria que ter uma capacitação, se você quiser fazer, mas talvez demore um pouco mais para você ter esse global. O mais rápido é você talvez se juntar o mais rapidamente possível com pessoas de negócio que estão interessadas em empreender também no setor de saúde ou em algo próximo que você tem, tá? Então, não tem muito segredo, é uma dessas duas, depende muito do teu time, quanto você está disposto a investir na sua própria capacitação para fazer isso. O que eu posso dizer é que tem muita gente boa de negócio que está querendo ficar próximo de profissionais liberais, porque entendem que tem uma oportunidade muito grande, que eles trazem algo para a mesa que às vezes o profissional liberal, não é que ele não vê, mas ele nunca foi treinado a ver. Então, a gente ajuda a ter esse atalho para a gente ver o negócio onde eventualmente é mais difícil de enxergar. A gente nunca vai entender o que vocês entendem, eu não vou falar nunca, mas é muito difícil. Mas a gente tem uma capacidade também de transformar coisas legais em negócio, que eu acho que eu me aproximaria cada vez mais dessas pessoas. Boa, valeu. E vocês fazem isso? Exato, a ideia é transformar, assim, a grande parte do processo é que você consiga trazer as ideias, você consiga trazer o que para você faz sentido, e a gente ajude a transformar isso em negócio, né? Entendi. Então a gente ajude a tangibilizar isso num negócio escalável. Então é exatamente essa ideia. Então, hoje quem entra na Mauna são pessoas, a gente não pega pessoas novas, porque a gente pega pessoas que já têm contexto, já têm muito conhecimento, já conhecem muito da área de atuação, e a gente ajuda a transformar esse conhecimento que elas têm em negócios práticos, que sejam escaláveis e que gerem capital. É exatamente esse o nosso objetivo, assim. E, de novo, eu estou há bastante tempo trabalhando com profissionais liberais, eu não pretendo ser mas eu pretendo ajudá-los a tangibilizar cada vez melhor essas dores em negócios que possam dar dinheiro, né? Legal, obrigado. Boa, pessoal, prazer, fiquem super à vontade, eu mandei meus contatos, vai ficar gravado aqui também, né? Então podem mandar mensagem 100% do tempo, e estamos aqui para ajudar. No final do dia, esse é o grande objetivo aqui, ver grandes negócios sendo formados por grandes pessoas e ajudar. Eu sei que não é uma transição fácil entre esse mundo e o mundo dos negócios escaláveis, mas acho que fazer ela do lado de pessoas que já fizeram isso ajuda bastante. Então, se for útil para vocês, espero que a gente consiga ajudar vocês aí.